Eu converso com a doutora Maria do Carmo Troiani sobre partilha de bens, sobre regime de bens, na verdade. Maria do Carmo, falamos então da união estável em vida. E se um dos companheiros morre? Então, se um dos companheiros morre, a regra é diferente da regra dos casais casados. Aquele direito sucessório dos casais casados, que eu tinha falado nos blocos anteriores, no caso da união estável é diferente. Companheiro e companheira, pela lei atual, só participa dos bens, da sucessão dos bens adquiridos durante a união estável. Tá? Então, o companheiro e a companheira, aquilo que foi adquirido durante a união estável, ele já tem a meação que é dele mesmo. Que é meação? Metade? Meação é metade daquilo que foi adquirido durante a vida em comum. Isso já é dele mesmo. Ele tem que provar que vivia em união estável e que durante a união estável aqueles bens foram adquiridos naquele período, então ele tem direito à metade. E vai ter direito sucessório nessa mesma metade, na metade do companheiro falecido. Mas não vai ter direito sucessório sobre os bens particulares, os bens que o cidadão já tinha trazido para a União. O cidadão ou a cidadã já tinha trazido para a União. Tá? Toda regra vale para homem e mulher em igualdade, não tem diferença alguma. Bom, só que essa regra toda do direito sucessório dos companheiros e das companheiras, ele está num artigo, que é o artigo 1790 do Código Civil, que tem sido, desde que veio o Código Civil, foi promulgado o Código Civil, tem sido criticado. Né? Então, há uma grande possibilidade dessas regras todas serem revistas, isso ser considerado inconstitucional e as regras do direito sucessório também para os companheiros sejam revistas e fiquem iguais às dos casais casados. Agora, no Mas caso, isso ainda não aconteceu. Mas mudou. Agora, quando duas pessoas resolvem morar juntas, depois de quanto tempo elas partilham, vamos dizer, podem ter direito umas aos bens das outras? Não tem regra para isso. Cada caso vai ser examinado pelo juiz, porque tem gente que vai viver em união estável e faz uma festa, por exemplo, né? Convida parentes, amigos e participa para todos que começou uma união estável. Então, a partir daí, já está configurada a união estável e já vai ter direito ao que for adquirido. Tem gente que a união estável vai sendo aos poucos, né? Então, você tem que provar quando ela começou. E aí, de quando ela começou, é claro que não é em um mês. Gente que vai começar um relacionamento e um mês depois encerra o relacionamento, não chegou a ter, possivelmente, uma união estável. Mas se por acaso tiverem comprado alguma coisa naquele período, né, em um mês compraram, o que é raro, aí vão ter que dividir. Mas, então, vai depender sempre de provar que havia uma união com um caráter continuado, um caráter sério, não eram uniões escondidas, a pessoa se mostrava vivendo com aquela outra e com o objetivo de constituição de família, ou seja, com o objetivo de efetivamente demonstrar que estavam vivendo como se fossem casados. Esse objetivo de constituição de família não significa ter filhos. Né? Agora, falando no contraponto, que seria o divórcio, né? Hoje em dia pode-se divorciar-se de uma forma muito mais simples. Muito mais simples. Com a emenda constitucional número 66, que é de julho do ano passado, caíram aqueles prazos que existiam para o divórcio. Também, segundo o entendimento majoritário, não existe mais separação judicial. Então, quem quer dissolver o casamento, entra ou faz amigavelmente um divórcio, ou entra com pedido de divórcio contra o outro, e não se discute mais culpa no bojo dos autos do divórcio. Tá? Então, pode eventualmente até discutir culpa em outra ação por conta de uma indenização por danos morais ou uma outra questão. Mas no divórcio em si não tem mais aquela discussão de culpa, aquelas acusações que tinham antes e que atravancavam os processos. Agora, uma outra pergunta que, embora não fuja um pouco, mas, enfim, que ano passado falou-se tanto da união entre homossexuais. O ano passado e este ano, e cada vez mais se fala mais. As uniões homoafetivas, elas estão
efetivamente na Berlinda. Elas tiveram agora uma decisão histórica aí do Supremo Tribunal Federal, né? Então, as uniões homoafetivas estão com... Parou? Pode falar. As uniões homoafetivas, então, agora estão com praticamente todos os direitos das uniões estáveis, né? Não se faz mais restrições, tanto é que estão existindo escrituras de união estável entre 2 homens ou entre 2 mulheres e até mesmo a conversão dessas uniões estáveis em casamento civil. Olha só. Então, a situação mudou bastante, não há nenhum tipo de discriminação, né? Há uma total evolução desses direitos. Foi muito bom falar com você, sempre muito esclarecedor, e dessa vez espero que seja breve o retorno. O retorno, eu também. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com você. Obrigada, Maria do Carmo. E vocês vão ter a oportunidade de ler, vou mostrar aqui, a partir de dezembro eu comecei a escrever uma coluna chamada Arte de Viver, dentro dessa revista Viver Integral. Então, essa coluna ela é editada pelos jornalistas Cristina e Celso Bertoli e ela é voltada para quem precisa estar bem informado, mas tem pouco tempo disponível. São textos curtos e diretos e vai atualizando o leitor sobre assuntos como saúde, beleza, qualidade de vida. E essa revista Viver Integral, ela é distribuída gratuitamente e encontrada em consultórios médicos, academias de ginástica, restaurantes, salões de beleza, Supercentro Comercial do Boqueirão e nos shoppings aqui de Santos, tanto Parque Balneário, Miramar e Pátio Poranga. Então, vocês tendo oportunidade, vale a pena. Muito bem, também não deixem de me acessar no www.monicadelimazevedo.psc.br, onde vocês vão achar artigos, dicas, tem muita coisa legal. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.